Turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje começaremos nosso segundo caderno de atividades, que é sobre a formação das cidades do nosso componente curricular História. Na página 40 do livro de vocês verão essa imagem. Ao observar a parte arquitetônica, as vestimentas das pessoas, o meio de transporte utilizado, logo nós chegaremos à conclusão de que aí se trata de uma imagem do passado, mais ou menos aí 200 anos atrás. Mas observem bem os objetos utilizados pelas pessoas. Eles não existiam naquela época. Circulem esses objetos de vermelho. E para a gente compreender um pouco melhor sobre a formação dessas primeiras cidades, nós precisamos voltar um pouco no tempo e perceber como aconteceu essa troca cultural entre os três principais povos que formam a identidade cultural brasileira, que são os povos indígenas, portugueses e africanos. Bom, mais de 500 anos atrás, os europeus encontraram nas terras, que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas. Cada um desses povos possuíam seus costumes, suas línguas, e mesmo com essa diversidade cultural, eles tinham um respeito às terras. E para eles, a terra não poderia ser comprada nem vendida, pois ela não era uma propriedade particular. A divisão de trabalho era bem estabelecida e um dos seus costumes marcantes era a forma de moradia. As moradias deles eram chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular, em torno de um pátio central. E essa divisão do trabalho, que era bem estabelecida, dividia as tarefas para os homens e para as mulheres. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos, as mulheres plantavam mandioca, milho, cultivavam a terra. E a pesca, a coleta de raízes, de frutos, era feita por todos na aldeia. Então, observem que essa organização de trabalho era muito bem organizada, muito bem estabelecida. E aí uma representação das moradias dos índios tupis, né, que foi o grupo em que os portugueses tiveram maior contato quando chegaram aqui. O segundo povo, né, que faz enriquecer nossa cultura, mas inicialmente não tanto assim, foram os portugueses. Então, os portugueses usaram a colonização como uma estratégia para explorar o território brasileiro. O país colonizador era chamado de metrópole. E o território explorado pela metrópole era denominado de colônia. Então, observem aí o que era metrópole e o que era colônia. Então, metrópole era os portugueses, o Portugal, porque ele colonizava territórios, no caso aqui o Brasil. Então, Portugal colonizou o Brasil. Então, o Brasil era o país, era o território explorado pela metrópole portuguesa. E qual era a função deles? Primeiro, a metrópole, que eram os portugueses, se consideravam os senhores das terras e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes. Então, tudo que possuía aqui no Brasil tornou-se pertencente aos portugueses. E qual era a função da colônia? Era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Então, veja que os donos das terras, que eram os indígenas, passaram a ser colonizados, então explorados pela metrópole portuguesa, por Portugal. E tudo que eles possuíam deixou de ser deles e passou a ser pertencente aos portugueses. Então, além deles perderem tudo que tinham, eles eram obrigados a trabalhar e a fornecer
essas mercadorias para a metrópole. Aqui essa imagem representa esse contato, esse primeiro contato entre portugueses e índios, entre os indígenas. É o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. E o terceiro povo, povos que dá origem às muitas culturas brasileiras, são os africanos. Os africanos vieram para o Brasil para trabalhar na produção de cana-de-açúcar, mas eles não vieram porque eles quiseram, não foi uma opção deles. Eles foram capturados na África e trazidos para o Brasil de forma forçada. Eles vinham em navios negreiros, ó, observem aí essa imagem, é uma representação dos navios negreiros, como era a condição dessa viagem. Muitos deles acabavam nem resistindo por conta das péssimas condições de saneamento básico, né, que não existia. Eles vinham amarrados, então faltava alimento, faltava água e chegavam aqui ou muitos desgastados ou morriam no caminho. E seus corpos eram lançados ao mar. E quando chegaram aqui no Brasil, eles eram escravizados. Eles eram forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. E vieram milhares de africanos que povoaram parte do território brasileiro e, consequentemente, estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas junto com os indígenas e portugueses. E essa união desses povos constitui a base da identidade brasileira. Então, nossa cultura hoje é herança, ou possui heranças culturais principalmente desses três povos. Claro que existiu influência de outros também, mas a gente fala da base cultural. As vilas e a integração entre colonizadores e indígenas. Onde eram instaladas as vilas? Então, a gente já sabe que o território antes era formado por aldeias, né, algumas partes que tinha as aldeias indígenas. Depois surgiram as vilas, quando chegaram os portugueses, chegaram os africanos. E essas vilas eram instaladas no litoral, próximo a fontes de água, como rios e nascentes. E para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos indígenas. Aí, quais foram esses hábitos indígenas adotados pelos portugueses? Eles passaram a utilizar canoas indígenas para poder explorar os rios, aprenderam a manusear o arco, a flecha, o tacape, para pescar e caçar. Cultivaram e consumiram alimentos da culinária indígena, como milho, feijão, mandioca. Moravam em casas de madeira ou de taipa e muitos dormiam em redes. Então, quem gosta de dormir em rede, esse é um hábito da cultura indígena. E como é que eles faziam para se comunicar? Cada um já possuíam suas línguas, então, para que eles pudessem se comunicar, foi criada uma língua geral paulista, por volta de 1600. Essa língua era adotada por toda a população, indígena, africana, portuguesa, e reunia palavras de tupi em português, africana. Então, era uma mistura da língua falada pelos povos que aqui existiam. Atualmente, essa língua não existe mais, mas na época foi usada como meio de comunicação entre eles. E a união de costumes.
A formação cultural brasileira aparece marcante em algumas cidades. Aqui nós temos o exemplo de Salvador. A Salvador tem uma marca muito presente da cultura africana, principalmente nas igrejas das Irmandades, que eram uma forma de associações que ajudava os africanos escravizados que buscavam a alforria. A alforria era a carta de libertação dos escravos. Eles eram escravos e, uma vez conquistando essa carta de alforria, eles estavam libertos, eles poderiam deixar a vida escravista, deixar de ser escravos e passar a ser trabalhadores livres. Não era tão simples assim. Muitos deles morreram em busca dessa alforria, mas as igrejas das Irmandades era essa associação que hoje em Salvador é a Igreja das Irmandades, mas na época eram essas associações que ajudavam esses escravos que buscavam as alforrias. E além dessa parte arquitetônica da cidade, nós também temos a questão da culinária. O acarajé e a forma, o processo de fazer o acarajé são considerados um patrimônio histórico imaterial e é de origem africana. E além de Salvador, outras cidades também receberam influência arquitetônica de outros países, como por exemplo de Portugal. Vejam aqui o exemplo dessas duas imagens. De um lado nós temos Rio de Janeiro e do outro lado Portugal. Vejam a semelhança entre essas duas construções, né? Eu estou me referindo à parte arquitetônica, né? O modo das janelas, a fachada da casa, até o modo como ela é pintada se assemelham muito. Então, são heranças que nós adquirimos das pessoas que povoaram o nosso território lá de 1500 para cá. Então, das vilas, a gente já sabe que a consequência é formar as primeiras cidades. Então, como foi essa transformação de vila em cidade? Muitos portugueses que vieram para o Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Mas quem era que prestavam os serviços aqui? A maior parte, o trabalho pesado mesmo, era feito pelos colonos. Os colonos escravizados, né, que eram indígenas, africanos, e eles quem trabalhavam na produção da cana-de-açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado, entre diversas outras atividades. E a Vila de São Vicente? Como as vilas elas foram surgindo, onde havia uma maior concentração de atividade econômica. Então, a Vila de São Vicente foi fundada por Martim Afonso de Souza, que é o primeiro núcleo de portugueses no Brasil. Abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Então, veja, por que essa vila é importante? Porque foi o primeiro núcleo de portugueses fundado aqui no Brasil. E, assim como essa Vila de São Vicente, todas as outras vilas, elas começavam a surgir onde tinha algum tipo de atividade econômica. E a Vila de São Paulo de Piratininga é uma outra vila importante. Com a chegada no Brasil dos membros da ordem religiosa chamada de Companhia de Jesus, os jesuítas que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Então, nós temos aqui religiosos que vieram ao Brasil com a função de divulgar o catolicismo e também fundar escolas. Eles fundaram um colégio que deu origem a essa vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Então, veja a importância dessas vilas. Não, de uma simples escola, de uma simples vila, tornou-se o que hoje é a maior cidade, a mais populosa cidade do Brasil. Então, vejam aí, essa é a Vila de São Paulo. Uma casinha feita de madeira, de palha,
que deu origem ao que nós conhecemos hoje da cidade de São Paulo. E aqui é outro ponto importante na cidade de São Paulo, que é o pátio do colégio. Vejam as duas, a imagem de baixo é a antiga e a de cima é a mais atual. A de cima é de 2013, já sofreu algumas alterações, mas é mais atual. Ela representa aí a origem dessa vila, né, o colégio que deu origem à Vila de São Paulo, que sofreu várias modificações ao longo do tempo, e hoje ela abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. Então, é só para a gente observar a evolução para se chegar a uma cidade. Então, não é do nada que surge uma cidade, e sim com o passar do tempo, né? Então, começou com atividades econômicas, ali apenas um colégio, e daí ao redor daquele colégio vai começando surgindo casas, moradias e outras atividades econômicas até gerar uma cidade, até mesmo como a nossa cidade de Tucano. E aqui nós temos a representação da cidade de Salvador, que é a capital do estado da Bahia, do nosso estado. Vejam que o governo português enviou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza. Essa expedição, ela tinha uma função que era formar a cidade de Salvador, que está, né, no estado da Bahia. E o lugar escolhido, havia engenhos de açúcar nas proximidades e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos, né, das pessoas que viriam para o Brasil. Então, vejam que tudo acontece em prol de alguma atividade econômica. Nós temos aqui os engenhos e solo fértil para a produção de alimentos. A cidade seria a sede do governo português no Brasil. Então, no caso, nós temos Salvador como a primeira capital do Brasil. Hoje, a capital do Brasil é Brasília, que também é uma cidade projetada para ser a capital do Brasil. Então, Salvador foi a primeira capital projetada também. E Tomé de Souza foi enviado para administrar, ele foi enviado pelo rei de Portugal para administrar a construção dessa cidade. Por isso, vejam que tem aí a estátua de Tomé de Souza em frente à Câmara Municipal de Salvador, que é dessa imagem aí ao lado. E quem já foi em Salvador sabe que ele é dividido em cidade alta e cidade baixa. A gente vai ver o mapa agora, e aí no livro de vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Então, veja que aí nós temos em verde a cidade alta e em laranja a cidade baixa. Por que essa estrutura? Tudo que foi construído no alto do morro eram partes assim de prédios ligados ao governo, casas principais, Câmara Municipal, Palácio do Governo, e ela foi construída para dificultar os ataques indígenas e dos povos estrangeiros que também queriam dominar. E a parte de baixo, ela ficava próximo do mar, então ficou ali o restante das casas, os armazéns. Então as construções eram simples, todas feitas de barro amassado, mas está dividida aí, hoje Salvador se situa justamente sobre isso, é cidade alta e cidade baixa. Então, vocês já sabem o porquê ela foi construída desse modo.
E aqui a gente tem o registro dos números de habitantes. Crescimento da população. Estima-se que em 1500 havia cerca de 15 mil pessoas. Então, nesse caso, 15 mil indígenas. Em 1600, o número aumentou para 100 mil habitantes. Em 1700, esse número triplicou. Eram 300 mil pessoas. Em 1800, havia 3 milhões e 250 mil habitantes. Vejam o quanto aumentou a população brasileira em períodos muito curtos. Isso, assim, não foi só as pessoas que casavam e pariam aqui no Brasil, porque recebeu muitos imigrantes ao longo da história do Brasil. E quanto ao analfabetismo? Em 1872, o Censo Demográfico analisou algumas características dos habitantes. Dos quase 10 milhões de habitantes, cerca de 805 eram analfabetos. Então, o Censo Demográfico tinha a função de contabilizar as pessoas e, além disso, ele passou também a ver algumas características, como, por exemplo, o analfabetismo. Então, imagine aí, 80% quer dizer que a cada 10 pessoas, 8 são analfabetas. Ou escravos, indígenas, os filhos deles eram analfabetos. Imagine se essas pessoas teriam condições de ter um trabalho digno. Muitas vezes nem sabiam seu próprio nome, assinar seu próprio nome. E aí nós temos, olha, uma imagem, veja, 2 escravos carregando um senhor de fazenda, que era a forma mais comum de ser visto naquele período, eram os escravos servindo aos seus senhores. Enquanto, aí observem que eram negros, e esses negros muito provavelmente analfabetos, eram pouquíssimos que conseguiam, que sabiam escrever alguma coisa. Mas a grande maioria da população em si brasileira era analfabeta. A ocupação do espaço por meio do comércio. Vocês já sabem que as primeiras vilas surgiram onde existia algum tipo de atividade comercial, sobretudo ali no litoral do território brasileiro. Então, todas as primeiras vilas e cidades do Brasil eram estabelecidas no litoral, mas com o passar do tempo, houve a necessidade de expandir o território e ocupar o interior da colônia. Para isso, foram organizadas expedições com as bandeiras. Então, assim surgiram as primeiras vilas, ou surgiram demais vilas ocupando o interior do território brasileiro. Essas expedições eram chamadas de bandeiras, formada por grupos de colonos paulistas que organizavam as bandeiras em direção ao interior. Eles tinham o objetivo de capturar indígenas e encontrar ouro, prata, pedras preciosas. Os seus integrantes receberam o nome de bandeirantes. E o que acontecia com os capturados? Os capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras, em serviços domésticos ou até mesmo nas próprias bandeiras como guias, que eram indígenas que conheciam o território. E eles precisavam descansar. Esses locais de descanso eram chamados de local de pouso. Era um local que eram considerados seguros e que depois viravam pontos de parada e descanso para outras expedições, que é o que nós veremos adiante. Vejam aí essas duas imagens. A primeira representa indígenas sendo capturados e na segunda um local de pouso, que era o que já foi dito, o local que era considerado seguro para que eles pudessem descansar. E vamos lembrar que alguns indígenas, eles lutaram contra a escravidão.
e eles não queriam perder suas terras. Haviam confrontos entre brancos e índios, e o que resultou no grande extermínio de muitos indígenas. Alguns morreram e outros foram escravizados. Então, na sequência, nós vamos ver os tropeiros. Vejam que a expedição dos bandeiras tinha a função de encontrar locais que possuíam riquezas, pedras preciosas. E qual era a função dos tropeiros? Eles iam para os locais de mineração e de pedras preciosas. Vejam, já que na região da mineração não existiam vilarejos, eles não possuíam também alimentos suficientes, roupas e ferramentas de trabalho para que a população pudesse trabalhar. Então, o que os tropeiros faziam? Eles transportavam em lombos de mulas, de burros, as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até a região das minas. Então, os tropeiros transportavam mantimentos para a região das minas, para que eles pudessem trabalhar. E para fazer esse percurso, de outras partes da colônia até as minas, eles seguiam algumas rotas. E essas rotas, quando eles paravam para fazer os seus locais de pouso, que era o local onde eles paravam para descansar, eles paravam principalmente próximo aos rios, porque possuíam pastos para alimentar os animais e depois conseguirem seguir viagem. E eles chegavam a permanecer nesses espaços por cerca de 6 meses. Com isso, houve aí o desenvolvimento de feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem às cidades. Então, observem como tudo vai se entrelaçando. Aqui é um exemplo de um desses locais, uma expedição que estava sendo feita de tropeiros, Eles transportavam os mantimentos para a região de mineração e no retorno levavam consigo pedras preciosas que seriam comercializadas em outros pontos da colônia. E aqui a gente vai falar também sobre os vaqueiros. Observem que tudo isso foi ajudando para formar os vilarejos no interior do território brasileiro. Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na região nordeste do Brasil ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar. Isso lá no litoral, Como o gado ficava solto, claro que eles invadiam as plantações e acabavam destruindo. Então, para que pudessem manter os bois longe das plantações, esses gados foram levados para o interior e assim formando as primeiras fazendas de gado. A maioria dessas fazendas eram estabelecidas em regiões onde tinha perto de rios, como o Vale São Francisco, por exemplo, e foi ocupado por causa dessas expansões de pecuária. Assim como as demais expedições, os vaqueiros também precisavam de um local de pouso, um lugar que ele pudesse parar para descansar quando ele fazia a comercialização dos animais, Eles percorriam longas distâncias entre as fazendas de gado e o engenho. E quando eles faziam esse percurso, iam abrindo rotas do litoral ao sertão. E assim surgiram também vilas nesses locais. Vejam um exemplo só de um local de pastagem, os vaqueiros que cuidavam dos animais para que eles não invadissem as plantações de cana-de-açúcar. Mas a função deles mesmo era levar para distante, Então, com isso acabou ocupando territórios no interior
do Brasil. E como as pessoas faziam para comprar produtos no dia a dia? Vejam aí essas páginas no livro de vocês, na página 58 e 59. É uma comercialização. Vejam que tem muitos animais, como tinha uma certa distância entre as vilas e as cidades, isso dificultava o comércio. Por isso, esses locais de pouso dos tropeiros, principalmente os tropeiros, porque eles passavam muito tempo naquele local que eles paravam para descansar, iam surgindo essas feiras, esses vilarejos, e depois, consequentemente, surgindo as primeiras cidades. A preservação das primeiras formações urbanas. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciam seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e os lugares de convivência, além dos hábitos e costumes da população. E aí, quando a gente fala em preservação, nós não podemos deixar obviamente, a gente precisa falar de patrimônio. E o patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu povo e de sua relação com o ambiente. E esse patrimônio, ele se divide. Aqui tem um exemplo da casa de Butantã. Essa casa de Butantã foi